Olá, bom dia. Meu nome é Márcia Maciel, sou advogada e conforme prometido no vídeo anterior, segue mais um vídeo dessa semana, um vídeo informativo. Vou aproveitar o gancho do vídeo passado, que nós estávamos falando sobre a integração dos sistemas de todos os órgãos fiscais, tanto a nível municipal, estadual e federal, e vou abordar com vocês hoje o livro fiscal digital do produtor rural. Em novembro de 2018, a Receita Federal ela editou a Instrução Normativa número 1848/2018. Então, a partir de 2019, o produtor rural passou a ser obrigado a apresentar o livro Caixa Digital, tá? E é assim, todo movimento do ano, ele deve ser entregue até o mês de junho do ano subsequente. Em 2018, quando eles editaram essa instrução normativa, quem tinha faturamento superior a 3 milhões e 700 mil estava obrigado a entregar o livro digital. Depois, em 2019, quem tinha faturamento superior a 4 milhões e 800 mil reais ano, também tinha obrigatoriedade. E agora, para esse ano de 2020, cujo livro será entregue até o mês de junho de 2021, o faturamento ele deve ser superior a 7 milhões e 200 mil reais. Quem fatura, o produtor rural que fatura acima de 7 milhões e 200 mil reais ano, ele é obrigado a entregar o livro fiscal digital junto à Receita Federal. Esse livro, como o próprio nome já diz, é um livro digital, ele é um arquivo baixado no próprio site da Receita, ele deve ser entregue digitalmente e, se eventualmente não for entregue, o produtor rural vai sofrer uma penalidade, que é prevista também na instrução normativa. Existe uma penalidade pela não entrega, ok? Então vamos lá, vamos colocar alguns pontos. São muitas coisas, mas eu vou colocar as mais importantes. Nesse livro digital, há a obrigatoriedade de o produtor rural esclarecer ali, registrar ali, todas as propriedades rurais em que ele explora atividades. Então, ele tem que cadastrar a propriedade rural, eventualmente, se for dele, como proprietário, a propriedade rural que ele arrenda, a propriedade rural que ele pode ter uma parceria, ter um parceiro, a propriedade rural que ele tem um contrato de comodato, enfim, todas as propriedades rurais que tem atividade, que ele exerce atividade rural, ele tem que cadastrar essas propriedades no livro Caixa Digital e também, em contrapartida, todos os dados das pessoas que operam do lado de lá. Por exemplo, se ele faz um contrato de arrendamento, ele tem que colocar todos os dados do arrendatário, do arrendador, do comodante, do comodatário, né? Só quando ele é proprietário que não. Se ele estiver em sistema de parceria, o nome dele e o nome do parceiro, os dados pessoais deles, para que essas pessoas também, ao apresentarem o seu livro digital, depois na confrontação, todos os lançamentos que tiveram no livro de um tem que ter a sua contrapartida no livro do outro, ok? Uma outra coisa importante no contrato de comodato é que, se ele não for efetuado com parentes, com familiares, 10% que provém da atividade rural, ele entra como sendo rendimento do comodante. E muitas vezes o comodante não declara esse valor como rendimento e ele pode vir a ser autuado por isso. No caso de arrendamento, se eventualmente esse arrendamento for pago em produto,
por exemplo, ao invés de a pessoa pagar o arrendamento, entre aspas, que é um aluguel, em dinheiro, ele paga em produto, o arrendador que recebeu esse dinheiro em produto, que recebeu esse aluguel em produto, eles muitas vezes cometem o erro de declarar no livro Caixa Digital como sendo aluguel. Ele classifica essa entrada como aluguel e não é, é renda. E isso é fraude. E se isso for constatado pela Receita Federal, ele será autuado, ele responderá por uma multa de ele responderá pela diferença do imposto que ele deixou de pagar e por uma multa de 150% do valor do imposto. É uma coisa bem, eu já digo abusiva mesmo, né? E ainda, por pior, ele pode vir até ser representado criminalmente. Infelizmente, é o que prevê a instrução normativa, ok? Nesse livro Caixa Digital também, o arrendador, o proprietário, o produtor rural, de um modo geral, seja ele de que lado ele estiver, ele tem que cadastrar todas as contas bancárias, sejam duas ou mais, todas as contas bancárias pelas quais ele faz a movimentação financeira, a movimentação comercial da sua atividade rural. Então, se ele vende determinado produto, a pessoa que comprou esse produto, ele deve fazer o pagamento através dessa conta bancária. Se ele deu um cheque, ele vai ter que ter um recibo para poder estar declarando que isso entrou como no caixa e não passou pela conta bancária. E essa conta bancária, ela exige que seja cadastrada tanto do arrendador quanto a conta bancária do arrendatário, tanto do comandante como do comodatário, tanto de um parceiro como do outro parceiro. Então, todos vão ter suas contas bancárias cadastradas ali e elas devem ser utilizadas exclusivamente para aquela atividade rural. E cada atividade rural que ele exercer, ele tem que determinar para qual propriedade foi. Então, se ele tem lá cadastrado 3 propriedades rurais onde ele exerce sua atividade, ele tem que identificar no livro Caixa que ele comprou aquele determinado insumo para aquela determinada propriedade rural. Não é como antigamente, comprava e entrava no bolo. Não, aquele insumo foi para aquela determinada atividade rural. E daí o que vai acontecer? Eles vão cruzar o estabelecimento comercial que vendeu o insumo para ver se foi lançado realmente naquela propriedade rural indicada e vice-versa. É aquilo que eu falei no vídeo anterior. Na hora de confrontar os valores, eles têm que estar coerentes, ok? Toda origem e todo destino de dinheiro, de numerários, de produto, deve ser registrado no livro Caixa Digital. E o que isso vai refletir lá na frente? O livro Caixa Digital, ele vai ser confrontado com o imposto de renda do produtor rural. Então, lá no ano seguinte, né, a hora que ele apresentar o imposto de renda, ele apresenta o imposto de renda até abril do ano seguinte, e o livro Caixa Digital é até junho. E daí, então, depois disso, os sistemas informatizados desses órgãos de fiscalização vão fazer os cruzamentos, vão fazer os confrontos para verificar se o que ele lançou no seu imposto de renda está de acordo com o que está no livro Caixa Digital. Para que eles possam determinar o tipo de tributação que eles estão utilizando, se eles estão usando a tributação correta ou se eles estão promovendo pagamentos de imposto a menor, ok? Outro detalhe, pagamentos para funcionários. Todos os funcionários têm que ser cadastrados nesse livro digital. Nome, RG, CPF, endereço, se o salário dele é em conta bancária, se o salário dele é diretamente, então vai passar pelo caixa do livro digital e não pela conta bancária. Enfim, todos esses empregados vão ter um cadastro e existe um sistema também da Receita Federal, da Receita Estadual, aonde eles vão confrontar essas folhas de pagamento que foram pagas com
o dinheiro que saiu do livro caixa digital para pagamento desses funcionários. Tem que bater, senão vai dar autuação, né? Vai dar multa e juros absurdos que eles cobram nessas multas. E daí, muitas vezes, tudo aquilo que o produtor rural conseguiu ao longo de um ano aí para poder se sustentar, vai tudo embora com os encargos de uma fiscalização, né? Mas existe um aspecto positivo do livro caixa digital. Tendo o livro caixa digital, o produtor rural ele pode ter uma melhor visualização da exploração da atividade rural dele. Então ele pode visualizar o que ele explorou com recursos próprios, o que ele explorou com recursos de terceiros, com recursos de parceiros, né? E também ele vai conseguir identificar se aquela determinada propriedade rural está dando lucro, está dando despesa. Então esse é o aspecto positivo, ele também tem isso como instrumento, como uma forma de fazer uma gestão da sua atividade rural por propriedade, ok? Né? Então é isso o meu recado. Mais uma vez eu digo, o Brasil não está mais para amadores. Temos que ter conhecimento, temos que ter informação, temos que seguir todas essas instruções normativas da Receita Federal ali bem com afinco, com responsabilidade, porque os dados com certeza serão confrontados e pode repercutir numa autuação, numa multa, num processo administrativo e até mesmo no aspecto criminal, ok? Esse é o meu recado de hoje e uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.